Shalom, meus amigos, bem-vindos ao Boas Novas de Israel. Venho aqui para uma breve conversa sobre a porção de leitura semanal chamada Pinechas. Mas antes, olha só, a gente está com uma meta de atingir os primeiros 1000 inscritos aqui nesse canal. E se o conteúdo for relevante para você, te interessa o assunto, receber notícias sobre Israel, conteúdos relacionados a esse, então pressiona aí o inscreva-se, o subscribe e ativa também o sininho, as notificações para que toda semana você receba aí nossos vídeos e tudo que a gente subir por aqui. Agora vamos lá. Essa porção de leitura chamada Parashá, para quem não sabe o que é Parashá, significa uma pequena porção. Dentro de todo o ano a gente tem 54 porções relacionadas a 54 semanas. Então são 54 Shabbatot ou sábados, e cada Shabat tem a sua porção específica. O que nós lemos a semana passada? Balak, né, que falava do bruxo Balaam ou Bilam. E a porção dessa semana se chama Pinechas, que é o nome desse personagem tão importante que a gente vai falar hoje. Mas para entender um pouco o contexto, a gente volta para a semana passada e lembra que Balak tinha contratado a Bilam, ou Balaão em português, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele fala, vá e maldiga esse povo, porque ele se tornou uma grande ameaça para a gente. Então ele teve ódio, teve inveja, e aí se voltou contra o povo. Então, mas toda essa tentativa, na ida e volta de Bilam para amaldiçoar o povo, sem sucesso nenhum, aquilo se converte em bênção, porque na verdade é impossível amaldiçoar aquilo que Deus tinha abençoado, como a gente comentava semana passada. Mas como ele não teve sucesso na sua empreitada de amaldiçoar o povo, o que Balaão oferece a Balak? Ele vai trazer mulheres de Midian e de outros lugares para corromper o povo de Israel através da imoralidade. E com essa imoralidade promovida, o que acontece? Israel é acometido de uma grande peste, uma pandemia no acampamento de Israel. E um homem da tribo de Shimeon, ele traz a Zimri, que é uma princesa de Midian, para cometer uma imoralidade na presença do povo e assim afrontar a autoridade de Moshe. Mas Pinechas se levanta e mata aos dois, traspassando os dois por suas partes. E aí a gente pode pensar, não, mas que coisa terrível, que coisa bárbara, né? Se a gente pensar com a nossa cabeça aqui do nosso atual século. Mas pensa que automaticamente, depois dele fazer isso, a praga se cessa. A peste vai embora. Fim de pandemia. É isso que acontece quando esse homem, com a sua bravura, com seu zelo, com a sua coragem, com a sua retidão, limpa o mal do acampamento de Israel. E automaticamente, depois de exterminar esse mal, ele consegue o cargo de sacerdote, que na verdade ele era descendente, mas é confirmado a partir dessa ação dele. E o que é o sacerdócio? Os Koanim, que eram filhos de Aaron, qual é o seu papel? Representar Deus ao povo e representar o povo para Deus. Nessa porção a gente vai ver também que as 5 filhas de Tzelophehad, elas reivindicam para si uma herança na terra de Israel, porque o pai delas havia falecido no deserto, elas não tinham irmãos, e nessa época a mulher recebia a herança somente da família do marido, não delas. Mas elas reivindicam, reclamam isso, e a resposta de Moshe, depois de consultar a Deus, foi positiva. Elas deveriam receber herança na terra de Israel. Ao contrário da maioria dos rebeldes que estavam dizendo, você, Moshe, nos trouxe a esse deserto, enquanto a gente estava numa terra que emana leite e mel, se referindo ao Egito, né? Palavra contrária àquela que Hashem tinha dito ao povo, de que eu vos levarei a uma terra que emana leite e mel. Eles diziam o contrário. Ah, Moshe, você me trouxe aqui para esse lugar, para matar a gente aqui. Né? E essas mulheres, pelo grande mérito delas, houve um grande ensinamento sobre herança, e elas estavam nesse sentido contrário. Não, nós queremos nos estabelecer aqui no lugar que Deus nos deu. Também nessa porção nós vemos que Deus faz que Moshe suba a um lugar alto, mostra toda a terra de Israel, mostra o lugar da herança dos filhos de Israel, que era chamada Eretz Canaan e agora se chama Eretz Israel, terra de Israel. E ele também passa a sua sucessão, transmite a liderança a Yehoshua, ou Josué. E é muito interessante que a porção começa falando de uma peste, de uma pandemia que afetava o povo por conta da imoralidade sexual. E aqui ela termina falando de sacrifícios e ofertas a Deus. Mas o povo, antes de receber esse ensinamento, eles tiveram que passar por uma grande limpeza.
Nós, eu, você, a gente está longe de sermos pessoas justas, sermos pessoas retas. Mas se nós quisermos ofertar a Deus, quisermos oferecer orações ou o que seja para Deus, se isso for acompanhado de iniquidade, se isso for acompanhado com uma intenção má no nosso coração, ela dá ânsia de vômito para Deus. Não serve para nada. Então, primeiro, a gente tem que limpar a nossa vida da imoralidade. Qual é o motivo da peste? Qual é o motivo da pandemia? Qual é o motivo das pragas? Se a gente for olhar a raiz das coisas, as coisas espirituais elas são mais reais que as físicas. São as que se materializam em coisas físicas. Então a gente deve cuidar primeiro da moralidade, da nossa conduta e depois buscar e ofertar a Deus. Que tenham todos vocês um Shabbat Shalom, um Mevorach, um sábado de paz e abençoado. Leitraot, até logo, até o próximo vídeo. Se inscreva lá, hein? E se gostou, like.